Por falta de explicações científicas, vários eventos que ocorreram no passado se tornaram mitos. No entanto, a ciência de hoje tem muitas ferramentas e uma visão mais abrangente desses fenômenos, e isso possibilita decifrá-los com uma relativa tranquilidade. E no vídeo de hoje, conheça a explicação científica para as 10 pragas que atingiram o Egito na antiguidade. E se gostar do conteúdo, deixe seu like e se inscreva se ainda não for inscrito. Número 1. Águas do rio Nilo tingidas de sangue. A Bíblia relata a primeira praga, quando diz que toda a água do Egito foi transformada em sangue, matando todos os peixes. Nesse período o rio Nilo era de fundamental importância para a sobrevivência do povo egípcio, pois fornecia muita água, e isso permitia que as terras próximas fossem cultivadas, fornecendo alimento para todos. Hoje, graças a estudos científicos, sabemos que a água não virou sangue. A coloração se deu por efeito de algas microscópicas chamadas de cianobactérias, que se desenvolvem rapidamente quando a água é rica em nutrientes, perfeita para a rápida proliferação das bactérias que se alimentam destes nutrientes, as fazendo adquirir a coloração vermelha, como o sangue. Uma outra hipótese levantada diz que neste mesmo período ocorreu a erupção do vulcão Tera, situada em uma ilha grega, a cerca de 700 quilômetros do Egito, e sua erupção causou terremotos que misturaram o ferro existente no rio com o gás, criando uma ferrugem de tonalidade avermelhada, capaz de matar todos os peixes. Número 2. Rãs cobrem a terra. Segundo retratado na Bíblia, mesmo após a primeira praga ter sido cumprida, o faraó insiste e não liberta os hebreus. Então Arão, irmão de Moisés, estende a mão sobre o Egito e intercede ao Deus dos hebreus, e assim uma nova punição é enviada na forma de rãs, que começam a sair de todos os lugares do Egito, ficando as ruas e casas repletas de rãs. Já para o pesquisador e físico britânico da Universidade de Cambridge, Colin Humphreys, o aparecimento dos anfíbios tem ligação direta com a proliferação de algas do rio, afinal, com a falta de oxigênio na água, os peixes morreram e os animais como as rãs precisaram fugir da margem do rio em busca de novos lagos. Número 3. Piolhos atormentando homens e animais. Essa praga também surgiu após Arão estender as mãos sobre o Egito, e os piolhos encobriram toda a população e todos os animais. No entanto, segundo estudiosos, infestações de piolhos já eram muito comuns no Egito Antigo, tanto é que muitas pessoas optavam por raspar a cabeça. Cientistas explicam ainda que os acontecimentos podem ser explicados facilmente, uma vez que com a escassez de água após a contaminação do rio Nilo, o povo egípcio não teve mais como manter seus hábitos higiênicos. E juntando um clima seco, um ambiente quente e uma população com maus hábitos higiênicos, surgiu o lugar perfeito para a proliferação de parasitas como os piolhos. Número 4. Moscas. A quarta praga foi muito semelhante às anteriores. Desta vez escureceu o ar e todos os homens e animais foram atacados. O Egito ficou infestado, então o faraó concordou em libertar o povo, caso a praga cessasse. No entanto, quando acabou, o faraó voltou atrás e manteve os hebreus presos. Desta vez o surgimento excessivo desses insetos é explicado da seguinte maneira: as rãs e sapos que perderam seu habitat natural e que são os predadores das moscas, quando saíram das margens e foram para a cidade logo morreram. E com milhares de rãs mortas nas ruas com certeza atrairia várias moscas. Outra teoria defendida por cientistas afirma que a falta de higiene e a morte de animais no ecossistema do Nilo, em virtude da escassez de água limpa, podem ter sido responsáveis por atrair esses insetos. Número 5. Morte dos animais. De acordo com a Bíblia, o faraó acaba concordando em libertar os hebreus depois das moscas, porém, ao perceber que a praga havia sido retirada, volta atrás em sua decisão. Sendo assim, Moisés estende sua mão sobre o Egito e envia uma quinta maldição, que mata os animais. Já para a ciência, com a imensa quantidade de moscas e piolhos circulando devido às alterações no rio, seria apenas questão de tempo para que os animais ficassem doentes. Afinal, as picadas e mordidas desses insetos geram doenças, especialmente a conhecida mosca de estábulo, responsável por transmitir um vírus fatal para cavalos e vacas. E como não existia tratamento eficaz para tratar os animais, e estes encontravam-se sem uma boa alimentação e sem água para beber, o seu fim era inevitável. Número 6. Tumores e úlceras. Como já mencionado, o faraó ainda se recusava a libertar o povo hebreu, então, segundo a Bíblia, o Senhor ordenou que Moisés e seu irmão Arão jogassem um punhado de cinzas aos céus.
Então essas cinzas se transformaram em úlceras e chagas, afetando a população do Egito e seus animais. Já a explicação científica defende que o mais provável é que as feridas tenham surgido na população da mesma forma que matou os animais, ou seja, pelo avanço descontrolado de piolhos e moscas que atacaram não somente os animais, mas também os egípcios. Porém, existe outra teoria, que explica que a erupção vulcânica já mencionada liberou grandes quantidades de dióxido de carbono e isso é o que teria gerado bolhas nos habitantes as quais acabaram se tornando feridas. Número 7. Chuva de pedras. Um rio de sangue, rãs, moscas, piolhos, animais morrendo e feridas ainda não eram o bastante para mudar a opinião do faraó. Então, o Senhor ordenou e Moisés estendeu o cajado sobre o Egito, e choveu granizo com fogo, destruindo toda a plantação e colheita. Também feriu todos os egípcios e animais que estavam no campo. Já no ponto de vista científico, tempestades de granizo são raras em regiões áridas, mas ainda podem ocorrer. E a física Nadine von Blom, do Instituto de Física Atmosférica da Alemanha, acredita que também pode ter sido uma chuva de pedras vulcânicas causada pela erupção do Tera. Segundo a cientista, as nuvens de cinzas podem percorrer grandes distâncias e, ao se misturarem com o vapor de água, podem ter criado algo semelhante ao granizo, dando a impressão de uma chuva que mistura água, pedras e fogo. Número 8. Nuvem de gafanhotos. O faraó continuou resistindo, e dessa vez, o Senhor mandou uma nuvem de gafanhotos para devorar as plantações egípcias, pelo menos aquelas que sobraram depois da chuva de pedras. Os cientistas explicam que esses insetos invadiram o Egito porque as alterações climáticas, seja chuva de granizo ou erupção vulcânica, causaram alterações comportamentais que os levaram a se agruparem em grandes nuvens. Além disso, outra possível explicação é que o tempo frio e o solo úmido da sétima praga teriam criado um cenário ideal para o aumento dos ovos dos gafanhotos, e quando eles eclodiram, surgiu a oitava maldição. Número 9. Escuridão por 3 dias. O faraó mais uma vez considerou libertar os hebreus após os gafanhotos, mas isso só durou até os insetos sumirem. Então, novamente Moisés estendeu a mão para o céu e uma terrível escuridão encobriu o sol por 3 seguidos dias. Segundo os cientistas, uma tempestade de areia muito comum até hoje, chamada Khamsin, pode ter sido a responsável por isso. Já a teoria da erupção vulcânica explica que as cinzas do imenso vulcão podem ter coberto o sol, e que o pó vulcânico liberado contribuiria para passar a sensação de escuridão palpável. Número 10. Morte dos primogênitos. Por fim chegamos à última praga, e a mais terrível, que tomou a vida de todos os primogênitos, inclusive o filho do próprio faraó. De acordo com a Bíblia, somente os filhos de famílias que passaram sangue de cordeiro nos batentes das portas foram culpados. As mortes causaram uma grande comoção entre os egípcios, e no fim o faraó permitiu que os hebreus partissem. O motivo científico para explicar esse fato pode ter um aspecto cultural. Os filhos mais velhos tinham o privilégio de se alimentarem primeiro quando a comida era escassa. Então podem ter consumido alimentos contaminados com as fezes dos gafanhotos. Isso pode então ter causado uma intoxicação que levou ao falecimento durante o sono. Já a teoria vulcânica explica que eles morreram por causa da quantidade de dióxido de carbono liberada no ar, visto que é altamente tóxico para os humanos. Somente os filhos mais velhos podiam dormir em camas, enquanto seus irmãos tinham que se virar com carroças e telhados, e por estarem mais próximos do chão, os primogênitos inalaram o gás tóxico que se desloca perto do solo e morreram intoxicados. Depois da última das 10 pragas do Egito, o povo de Israel enfim conseguiram ser libertados e se convenceram do poder de seu Deus, e seguiram para a travessia do deserto sentido à terra prometida. E Deus propagou o seu projeto para o povo escolhido e instituiu uma aliança perpétua com as tribos de Israel. Agradecemos a todos que dedicaram um pouco do seu precioso tempo para assistir a nosso vídeo. Até a próxima, e muito obrigado!